vamos lá, né? Vamos lá, questão 8. Agora a gente vai resolver a questão 8 e 9. As duas tratam do mesmo assunto, figuras de linguagem. Figuras de linguagem é um assunto estudado na parte da gramática chamado estilística. Estilística está relacionado, por sua vez, ao estilo, a sua maneira de falar. Há inúmeras maneiras de você dizer uma mesma coisa, certo? A estilística estuda essas maneiras de falar e denomina essas formas como os nomes meio estranhos, né? Mas são as denominações que são dadas às maneiras de falar, o estilo da linguagem, certo? A maneira que você escolhe para dizer determinada coisa. E a questão 8, ela trata as figuras de linguagem de forma genérica, enquanto que a questão 9, ela especifica a figura de sintaxe ou figura de palavra, certo? Como você pode ver, aqui está aqui a estilística, né, que é a área da gramática que estuda as figuras de linguagem, o estilo, a maneira de se comunicar, de dizer determinada coisa. E as figuras de linguagem estão divididas em figuras de palavras ou de sintaxe, como se refere à questão 9, e as figuras de pensamento. O examinador, ele nunca vai te perguntar se aquela figura de linguagem é uma figura de sintaxe ou se é uma figura de pensamento. Isso aí é muito pouco provável, seria uma prova muito medíocre te perguntar uma coisa dessa. O importante é que você saiba identificar que figura de linguagem está sendo empregada. Beleza? E é isso que está sendo pedido aqui nessas duas questões. Vamos ler o enunciado. A questão 8. Os poetas buscam uma expressão criativa por meio do uso da chamada linguagem figurada. E não somente os poetas, tá? A gente faz uso de figuras de linguagem o tempo todo na nossa vida. Por isso que eu disse que as pessoas sabem muito mais do que elas pensam saber. Ok? Então vamos lá. Identifique que figura de linguagem foi usada no seguinte verso. Lá quando ele diz assim, e a guerra é feita pelas nossas mãos. Observe que ele está dizendo, a guerra é feita pelas nossas mãos. É uma maneira de dizer que é o homem que faz a guerra. Certo? Então ele está utilizando ali a palavra mãos, ou a expressão pelas nossas mãos, em lugar de homem, de humanidade. A guerra é feita pelos homens, a guerra é feita pela humanidade, não é? E aí ele troca um termo desse pela simples expressão, pelas nossas mãos. Então, que figura de linguagem é essa que está sendo empregada? É isso que a questão está te perguntando. Observe, ele dá a letra A, metonímia, aqueles nomes estranhos que eu disse, né? Metonímia, eufemismo, metáfora, hipérbole. Por isso que eu digo que as questões de português precisam ser vistas com muita calma e você precisa raciocinar para você conseguir resolver. Parar para pensar direitinho. Você não para para pensar quando vai resolver uma questão de matemática, como vai ter agora nessa prova? Então pare para pensar um pouquinho também antes de resolver uma questão de português. Beleza? Olha isso. A letra A, metonímia. Aí você precisa saber em que consiste a metonímia. A metonímia consiste exatamente nessa mudança, nessa substituição. Quando você pensar em metonímia, pense em substituição. Você substitui um termo determinado por uma palavra, por uma expressão que tenha uma relação de sentido, que esteja relacionado com aquele termo que você usaria. Entendeu? É isso que acontece aqui nessa expressão. A guerra é feita pelas nossas mãos. É a figura de linguagem chamada metonímia. O gabarito é letra A. Muito tranquilo, né? Vamos passar para a questão 9. Eu vou te dizer qual é a resposta e vou te explicar bem rapidinho quais são as outras alternativas, tá? O que isso significa, as outras alternativas aí. Vamos lá. No verso, que delírio sem Deus, nossa imaginação.
ocorre uma figura de sintaxe. Como eu disse, ele está especificando aqui, uma figura de sintaxe. Tá? Ocorre, que figura de sintaxe é essa que ocorre aí nessa expressão? Que delírio sem Deus, nossa imaginação. As figuras de sintaxe, elas vão sempre trazer alguma coisa que você vai observar estranho do ponto de vista sintático. Vai ter ali uma coisa meio fora do lugar, invertido, alguma coisa faltando, vai mostrar uma aparente deficiência em termos sintáticos, figura de sintaxe ou figura de palavra, tá? Se você observar, você vai ver aqui, ó, que delírio sem Deus, vírgula, nossa imaginação. Então, está faltando alguma coisa aqui, não está? Está faltando alguma coisa. E o que é que está faltando? Está faltando o verbo ser na outra parte, na segunda oração. Diz assim, ó, que delírio sem Deus é a nossa imaginação. Percebe? Que delírio sem Deus é a nossa imaginação. Que delírio sem Deus, vírgula, nossa imaginação. Ele omite o verbo. Essa omissão do verbo é que é chamada de elipse. A omissão de um termo que é facilmente subentendido. Então, quando falar em elipse, você pensa em omissão. Tá? Omissão de um termo facilmente subentendido. É o que ocorre aqui nessa expressão. Que delírio sem Deus, nossa imaginação. Se eu digo assim, eu cheguei de ônibus, meu amigo de carro. Tá certo? Eu estou omitindo o verbo na segunda parte, no segundo período. Eu poderia dizer, eu deveria dizer, eu cheguei de ônibus, meu amigo chegou de carro. Mas eu posso omitir o verbo chegou em relação ao meu amigo, porque é facilmente subentendido dado o contexto em que eu estou fazendo essa afirmação. Beleza? É isso? Eu cheguei de ônibus, meu amigo de carro. Isso é uma elipse, é a elipse do verbo chegar. Né? Da mesma forma que ocorre aqui nessa afirmação que a questão se refere. Então, o gabarito da questão 8 é letra A, o gabarito da questão 9 também é letra A. Tá? Vamos rapidinho aqui, ó. Eufemismo. O que é um eufemismo? Quando falar em eufemismo, pense em uma maneira melhor de dizer alguma coisa que é desagradável. Eu digo assim, sabe aquele meu amigo? Pois é, fechou o paletó ontem à noite. Não é? Eu estou dizendo de uma maneira menos dura, né? Menos desagradável, que ele morreu, o cara morreu. Né? Eu digo, bateu as botas, partiu dessa para melhor. É um eufemismo, é uma maneira de dizer alguma coisa desagradável. Tá? A metáfora, por sua vez, é uma comparação velada. Você está comparando um ser com outro de uma maneira velada. Não há ali aquela conexãozinha, o como, para definir, para especificar, para expressar a comparação. É uma comparação velada. Você chega para sua esposa, sua namorada e diz assim, você é uma morena de lábios de mel. Não é? Você está comparando os lábios dela com mel. Não é isso? Mas você não está dizendo seus lábios são doces como mel. Não é isso que você está dizendo. Você está dizendo lábios de mel. Isso é uma metáfora, é uma comparação implícita. Você percebe no contexto, mas não há uma comparação expressa. Tá? Isso é a metáfora. Hipérbole é um exagero. Hipérbole é um exagero. Quando o Roberto Carlos canta assim, olha, eu tenho o amor maior do mundo, ele estava fazendo uso dessa figura de linguagem, a hipérbole. Quando você fala assim, eu morri de rir, você está utilizando a figura de linguagem chamada hipérbole. Hiper é muito, tá? Não tem hipermercado? Hiper é alguma coisa que está, me fugiu aqui a palavra agora, mas é alguma coisa que está exagerada, tá? Você vai pensar em exagero quando tratar de hipérbole. Eufemismo para menos, para ser mais suave, mais agradável. Hipérbole trata-se de um exagero. Tá? Terminando aqui o nosso tempo, vou te terminar de explicar isso na próxima questão e a gente resolve a 10. Valeu!